Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e nós vamos começar a nossa aula de hoje. Recadinho rápido para vocês, pessoal. Lembrando que toda vez que vocês forem acessar o Classroom, façam as atividades obrigatórias. Na dúvida, entre em contato com a sua escola, fale com a sua equipe pedagógica, converse com o diretor lá da sua escola, assista os vídeos, as videoaulas para tirar as dúvidas, converse com os professores, que a gente vai ter o prazer em responder para vocês quando vocês tiverem dúvidas, ok? Na aula anterior, nós falamos sobre os heróis modernos e retomamos o tema biografia. E refalamos do passado simples, na sua forma afirmativa, tanto do verbo regular quanto do verbo irregular, e fizemos uma ampliação do nosso vocabulário, da nossa parte léxica, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o passado simples, mas na sua forma negativa e interrogativa, e vamos dar continuidade na ampliação do nosso vocabulário, beleza? Quero que vocês observem a imagem e pergunto a vocês: Who? Do you know this guy? Who is this? Who's he? Né? Quem é ele? Michael Jordan, John Lennon ou Jack Johnson? Vejam, Jack Johnson, cantor, né, que nós vamos saber um pouquinho mais sobre ele hoje. Então, olha lá, some information about Jack Johnson, algumas informações sobre ele. Primeira, Jack Hody Johnson, born on May 18th, 1975, is an American singer, songwriter, multi-instrumentalist, actor, record producer, documentary filmmaker, and former professional surfer. Então, Jack Hody Johnson nasceu em 18 de maio de 75 e é um cantor americano, um escritor de músicas americano, um multi-instrumentalista, toca vários instrumentos, ator, produtor de vídeo, produtor de documentários e já foi surfista profissional. Johnson is known primarily for his work in soft rock and acoustic genres. In 2001, he achieved commercial success after the release of his debut album, Brushfire Fair Tales. Então, ele começou, primeiramente, ele trabalha com um tipo de rock mais leve, né, e gêneros mais acústicos da música. Em 2001, ele desenvolveu um sucesso comercial de nome, né, do álbum Brushfire Fair Tales. Johnson is active in environmentalism and sustainability, often with a focus of the world's ocean. Johnson and his wife, Kim, created the Johnson Ohana Charitable Foundation and the Koa Hawaii Foundation. Então, ele também trabalha muito, é um ativista na parte do meio ambiente, principalmente nos oceanos. E, junto com a esposa, eles criaram duas fundações, a Johnson Ohana Charitable e a Koa Hawaii Foundation. Então, a fundação Johnson Ohana, de caridade, e a Koa Hawaii. In 2008, Johnson adopted the concept of greening, reduce and reuse, and donate 100% of the proceeds of the Sleep Through Statistic Tour to the Johnson Ohana Charitable Foundation. Então, a partir de 2008, o Jack Johnson adotou a função verde, né? Reutilizar, reciclar e reduzir, e doou 100% de toda a tour que ele fez, né, da Sleep Through the Static Tour, ele doou toda a verba que ele conseguiu para a fundação dele em prol de melhoria dos oceanos. Agora, lembra que quando nós fizemos nas nossas aulas os passos sobre a biografia? Lembrando vocês que quando a gente trabalha quando nós queremos escrever ou queremos demonstrar a biografia de alguém, nós temos alguns passos. O primeiro deles é mostrar de quem nós estamos falando. Né? Escolher essa pessoa. O segundo passo é nominar algumas informações importantes, data de nascimento, se a pessoa já é falecida, data de nascimento e data de falecimento. Além disso, você pensa o porquê que essa pessoa é importante ou porquê que você quer falar dela. E, por fim, nós colocamos também informações que contribuem para sustentar o motivo de descrever essa biografia. Então, aqui nós temos alguns passos
dentro dessa nossa imagem, nós temos alguns passos para trabalhar a respeito de como de estruturar uma biografia. Vou dar um tempinho para vocês lembrarem, colocarem em ordem e a gente já volta. Então, pessoal, retomando aqui a nossa conversa, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo seria responsável quem é essa pessoa, né? No caso, nós já temos o passo 2 que diz uma informação básica dele, quem é, quando fez. Então, no caso, he was born on May 18th, 1975. Ele nasceu no dia 18 de maio de 75. Vejam que é uma informação de grande valia. Nós temos a possibilidade do primeiro passo através de duas coisas, ou uma imagem ou o próprio nome. Nós já temos lá em cima que estamos falando da biografia do Jack Johnson. Então, nós podemos contar ali como o primeiro passo. O passo 3, informações a respeito dessa pessoa, né? He has two foundations to help environment and oceans. Ele tem duas fundações que auxiliam o meio ambiente e os oceanos. O passo 3, Johnson adopted the concept of greening. Então, em 2008, ele adotou o processo de se tornar sustentável, de se tornar verde, né, que no Brasil a gente tem conhecido como os 3 R's: reciclar, reusar e reutilizar. E por fim, nós temos, como eu falei para vocês, tanto a imagem quanto a informação ali, que é o passo inicial. Quem é essa pessoa, ok? Agora, nós temos uma parte da música, If I Had. Essa música, ela tem o que acontece? Como eu falei para vocês, o Jack Johnson, ele foi um surfista profissional. E teve um acidente num surf que ele estava praticando, passou, infelizmente, teve alguns problemas de saúde, e depois disso, esse acidente serviu de base para ele escrever essa música. Então nós temos um fragmento dela que diz assim: If I had died when I backed off my head, I would have told you that you looked good as I walked away. Se tivesse olhos na minha nuca ou atrás de minha cabeça, eu poderia dizer a você que eu estou bem e que seguirei adiante. Sometimes time doesn't heal, not at all, just stand still while we fall. In or out of love again, I doubt I'm gonna win you back. When you got eyes like that, I won't let me in, always looking out. Então, às vezes não tem cura de forma nenhuma. A gente apenas permanece enquanto caímos. Dentro ou fora do amor novamente, eu estou retornando.
quando eu olho os olhos como aquele, eu não sei mais o que dizer, apenas deixo seguir. Né? Então, são algumas das... é um fragmento da música, quem tiver o interesse, dá uma procuradinha depois, ok? No nosso caso, se vocês observaram, nós trabalhamos com... tem o destaque duas formas. Né? Observem aqui que nós temos em destaque em vermelho e em azul. No caso, os destaques que nós temos aqui são as informações de verbos no passado, que a gente viu na aula anterior e já vimos anteriormente também. Então vejam que nesse fragmento, os termos que estão em destaque remetem ao passado dos verbos. Os que estão em vermelho representam verbos irregulares. Os que estão em azul representam verbos regulares. Mas quando nós queremos negar, quando nós queremos questionar alguma coisa em inglês, nós temos que observar por quê. Porque para negarmos as ações relacionadas, nós vamos sempre utilizar auxiliar did para o presente sim, para alguns verbos, e dependendo outros, vai receber a negativa, né? Seguido do not antes do verbo. E quando eu uso essa auxiliar did, o verbo volta para a forma base. Lembrando que o verbo to be não segue, o verbo permanece no passado e acrescentamos apenas o not, como está aqui. The son of well-known surfer Jeff Johnson, Jack was born and raised on the north of shore of Oahu, Hawaii. Observem que aqui nós temos was born e temos raised. São dois verbos que estão no passado, entretanto, na sua forma afirmativa. No caso, observe o mesmo fragmento. Na parte de cima nós já fizemos a leitura, que está na afirmativa, mas na negativa eu teria The son of well-known surfer Jeff Johnson, Jack was not born, porque aqui o verbo é o verbo to be, ele vai permanecer no passado, and did not raise. Vejam que o que eu fiz? Eu adicionei o did, eu coloquei uma negativa e voltei, coloquei o verbo na forma base, que é o caso sem o de. Raised on North Shore of Oahu, Hawaii. Então, o filho do surfista bem-sucedido Jeff Johnson, Jack, não nasceu e não cresceu no norte de Oahu, no Havaí. Isso é o que está dizendo o segundo fragmento na negativa. Na forma interrogativa, o que acontece? Eu continuo utilizando o auxiliar did com a diferença de que ele sempre vai vir antes do verbo e antes do sujeito. O verbo permanece na forma base e, se for o caso do verbo to be, vai continuar o verbo no passado, como está aqui. Did you know something about Jack Johnson? Aqui nós temos uma pergunta de sim ou não, ou uma yes or no question. Por quê? Porque eu confirmo ou não a informação que já está na pergunta. Você sabia alguma coisa sobre Jack Johnson? Observe que quando eu tenho did e o verbo na forma base, a ação indica que aconteceu. Duas possíveis respostas. Yes, I did. No, I didn't. Então, sim, eu sabia. Não, eu não sabia. When did Jack Johnson adopt the greening concept? Quando Jack Johnson adotou o conceito de ser verde, né, de ser pensando no meio ambiente. Vejam que eu tenho auxiliar did na pergunta, o verbo em destaque está na forma base. In 2008, Johnson adopted. Vejam que aqui eu não tenho mais auxiliar de pergunta, nem de negação, então, como é uma afirmativa, o verbo precisa ter a estrutura de passado. Adopt the concept of greening. Agora, o que eu quero que vocês façam? Observem o exercício que nós temos ali. Write the sentences into negative form. Então, vocês vão colocar as frases que estão aqui na forma negativa. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente já volta.
Então, pessoal, observem aqui que na alternativa A, nós temos if I had eyes into the back of my head. Né? A forma negativa para essa frase seria if I didn't have eyes in the back of my head. Se eu não tivesse olhos, né, na nuca ou atrás de minha cabeça. Observem que o que eu fiz? Didn't have. No passado, o verbo have se torna had. Como é um verbo irregular e nós precisamos trabalhar com a forma base, nós trazemos para a escrita have. You looked good. You didn't look good. O que eu fiz? Adicionei a negativa. Aqui, pessoal, estou usando a forma contraída. Tanto did not quanto didn't, vocês podem utilizar na frase que não vai haver problema nenhum. Mas aqui eu coloquei you didn't look good. Coloquei o verbo na forma base, coloquei auxiliar de passado junto com a sua negativa. Na alternativa C, when you got eyes like that. When you did not get eyes like that. Vejam que aqui, como eu disse para vocês, independente do didn't ou do did not, as duas possibilidades são possíveis. Fica a cargo de cada um de vocês o que se torna mais fácil, beleza? Agora, eu quero que vocês observem o nosso texto e nós vamos colocar essas duas frases, alternativa A e alternativa B, na sua forma negativa novamente. He began to learn how to surf at the age of 5. At 17, he became the youngest invitee to make the finals of the Pipeline Master, one of surfing's most prestigious events on Oahu North Shore. Então, ele começou a surfar quando tinha 5 anos. Aos 17, ele se tornou o convidado mais jovem a fazer parte das finais do torneio de Pipeline Master, que era um torneio de muito prestígio lá no Havaí. Então, aqui nós temos a alternativa A. Jack Johnson began to learn how to surf at the age of 5. Jack Johnson começou a aprender como surfar na idade de 5 anos. E na letra B, at 17 he became the youngest invitee to the finals. Aos 17 ele se tornou o convidado mais jovem para as finais. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta.
Olhem lá, pessoal. Na nossa primeira frase, na alternativa A forma negativa dela fica: Jack Johnson didn't begin to learn how to surf at the age of 5. Então, o que nós fazemos? Adicionamos auxiliar de negação no passado, então did you not ou didn't, e o verbo que na primeira frase aparece como began passa a ser begin. Na alternativa B, nós temos at the 17 he didn't become the youngest invitee to the finals. Então, aos 17, a mesma coisa. Adiciono, depois do sujeito, auxiliar de negação no passado, didn't ou did not, e o verbo no seu presente, ou na sua forma base. E observem que, a partir do verbo, a gente simplesmente adiciona a informação que já está na frase. Agora, com base no nosso fragmento, eu quero que vocês observem e nós vamos colocar essa frase em ordem. Observem que o nosso enunciado diz put the sentences in order to make questions. Então, nós precisamos organizar perguntas. One week later, however, his stint as a professional surfer ended when he surfed a surfing accident at Pipeline that put more than 150 stitches in his forehead and removed a few of his teeth. He appeared as a surfer in the Endless Summer Second in 1994. Então, uma semana depois, né, entretanto, a carreira profissional, de surfista profissional do Jack Johnson acabou quando ele sofreu um acidente, né, em Pipeline, que adicionou a ele mais de 150 pontos na sua testa e removeu alguns dos seus dentes. E ele só veio aparecer como surfista profissional em 1994 no evento The Endless Summer. Então aqui nós temos os fragmentos da nossa frase, as partes da nossa frase que vocês vão colocar em ordem. He suffered did accident and appear did he when surfer as. Vou dar um tempinho para vocês responderem, organizarem e a gente já retorna.
Observem, pessoal, a nossa primeira frase, na nossa alternativa A, se nós observarmos os nossos fragmentos, é uma questão de sim ou não, ou uma yes or no question. Então, ela vai começar sempre com did, seguido do sujeito, o verbo na forma base, o seu complemento e o ponto de interrogação. Então, vejam, did he suffer an accident? Ele sofreu um acidente? Duas possíveis respostas. Yes, he did. No, he didn't. Sim, ele sofreu. Não, ele não sofreu. A segunda questão já é uma pergunta informativa. E nós iniciamos com a information question. Então, when did he appear as surfer? Quando ele apareceu como surfista? Então, aqui, de acordo com o nosso fragmento, nós podíamos ter duas possíveis respostas também para essa pergunta. Quando? Quando ele iniciou como surfista profissional, nós já tivemos essa informação anteriormente, e agora, he appeared as a surfer in the Endless Summer Second in 1994. Ele apareceu como surfista novamente no evento The Endless Summer Second no ano de 1994. Agora, voltando ao nosso fragmento, nós vamos responder as perguntas. No exercício anterior, nós formulamos a pergunta, nós organizamos essa pergunta. Agora, a pergunta está pronta e nós temos que adicionar uma resposta a ela. A letra A diz assim: Why did Johnson's surf career end? Por que a carreira de Jack Johnson de surfista encerrou? E a letra B: Did he give up the surf? Ele desistiu de surfar? No nosso fragmento, que é o que nós já lemos anteriormente, ele tem essas informações. Vou dar um tempinho para vocês observarem e a gente já retorna.
Na primeira pergunta, por que a carreira dele encerrou? He suffered a surfing accident with more than 50 stitches and some teeth removed. Né? Teve alguns pontos na cabeça, só 150, e alguns dentes a menos. Did he give up the surf? No, he didn't. He appeared again in 1994. Então ele não desistiu do surf como profissional. What time is it? It's the quiz time. Observem aqui. Eu quero que vocês observem as duas perguntas e escolha a alternativa correta. Jack Johnson is a singer, songwriter, actor, record producer, painter, actor, soccer player, singer, climber, move star. Então, quais são as ocupações do Jack Johnson? Né? E a segunda, the simple past in negative and interrogative way. O passado simples, na forma negativa e interrogativa, respectivamente. Como que eu vou saber se a frase está na negativa e na interrogativa, respectivamente? Use did and didn't in base form of the verb. Use didn't and did in base form of the verb. Use did and didn't respectively and the verb in the past. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
Então, pessoal, nosso quiz, nós temos Jack Johnson is a singer, songwriter, actor, record producer. Então, cantor e escritor de músicas, ator, produtor musical. Tem muitas outras informações que a gente já viu. E o passado simples, na sua forma negativa e interrogativa, respectivamente, a gente precisa usar didn't na negativa e o did, auxiliar did, e o verbo na forma base, quando nós formos trabalhar com negativa e interrogativa. Ok? Nessa aula, nós verificamos mais uma vez a biografia, falamos do Jack Johnson, estruturamos os passos quando a gente quer escrever sobre nós mesmos ou sobre alguém, falamos, aumentamos o nosso vocabulário e retomamos o passado simples dos verbos regulares e irregulares nas suas formas negativa e interrogativa, ok? Galera, na dúvida, conversem com seus professores, entrem em contato com eles, façam as atividades do Classroom, stay home and see you, ok?